Nós estamos, a data propriamente de 15 de agosto é uma data importante, mas nós vamos celebrar de forma muito reservada aqui na Embaixada. O que nós estamos, sim, programando em coordenação com o governo chinês é uma série de manifestações, eventos para marcar esse acontecimento ao longo do ano. Nós esperamos, do nosso lado aqui na China, realizar um festival de cinema. Estamos na expectativa de trazer algum nome, algum artista de grande vulto brasileiro para se apresentar na China, mas são entendimentos que ainda estão em curso que por hora eu ainda não posso adiantar. O que chama mais atenção nessa relação bilateral é realmente o desenvolvimento do comércio entre os dois países. Esse é o dado que a qualquer observador sobressai pelo dinamismo desse comércio, pela forma como ele, de repente, de um momento para o outro, se acelerou, e se acelerou precisamente coincidindo com a década de maior aceleração do processo de crescimento da China. Portanto, está muito, os dois países estão muito ligados um ao outro nesse processo de crescimento. Esse é um dado que chama mais imediatamente a atenção, mas eu acho que é um outro que não chama atenção, que fica um pouco subentendido, mas que não é devidamente valorizado e, sobretudo, não é ventilado na mídia, é o crescimento da confiança que se estabeleceu ao longo desses 40 anos. São dois países amigos, dois países que confiam um no outro, que não têm, que tem uma relação política absolutamente isenta de suspeitas, de ressentimentos, e que, portanto, só tem fatos do lado positivo. E, portanto, isso é fruto de uma confiança que se vai criando ao longo dos anos, com as visitas recíprocas, com entendimentos de alto nível, com atos concretos que cada país faz em relação ao outro. Eu acho que esse talvez seja o elemento que mereça mais destaque, embora não seja visível, mas é o elemento que está por trás, que dá o substrato de tudo que nós já fizemos em termos mais concretos e no que podemos ainda fazer. E eu gostaria de destacar aqui, entre o que existe hoje e o que pode passar a existir ainda mais no futuro, a questão dos investimentos chineses. Os investimentos chineses no Brasil são investimentos tardios. A China é um investidor que chegou tarde, chegou muito recentemente. Os investidores mais tradicionais no Brasil são investidores americanos, europeus e mesmo japoneses. A China não tinha ainda descoberto o mercado brasileiro e só recentemente começou a fazê-lo. Eu acho que nesse filão está realmente o grande potencial de crescimento na relação bilateral, econômica bilateral. O comércio tem sua dinâmica própria, poderá sofrer oscilações, mas os investimentos chineses têm realmente um grande terreno por onde avançar no Brasil. E eu penso, sobretudo, na área de infraestrutura. A China tem uma infraestrutura moderna e muito desenvolvida, que ela implantou ao longo de 30 anos, uma infraestrutura que realmente impressiona, na parte de logística, muito especialmente, mas também na parte de energia. E nós estamos num momento de grande renovação e ampliação da nossa infraestrutura, sobretudo na parte logística. Nós temos de imediato um grande interesse na presença chinesa em ferrovias no Brasil. O Brasil, ao desenvolver de forma muito acelerada seu agronegócio em regiões do país que têm ligações que estão distantes dos portos e que têm ligações essencialmente rodoviárias com os portos,
O Brasil descobre agora que é necessário, fundamental, essencial, que sejam implantadas conexões que acelerem o escoamento da produção agrícola brasileira, que se dá no oeste do Brasil e que tem que sair para leste, ou para o norte. E as distâncias são muito grandes. A China tem, como talvez nenhum outro país, uma experiência de linhas férreas de grande distância e, portanto, tem a tecnologia da qual nós necessitamos. Não se trata, veja bem, de uma questão de recursos financeiros. Os recursos financeiros estão disponíveis, o governo brasileiro vai fazer investimentos da ordem de quase 200 bilhões de dólares nos próximos 4 anos. Se trata de atrair para o Brasil empresas chinesas que estejam interessadas em conjunção com empresas, em articulação com empresas brasileiras, construtoras também, ou outras, interessadas em contribuir, em construir e em operar. Esse é um dado interessante. A China tem muita experiência na construção de ferrovias em outros países, mas não teve ainda, pelo que eu entendo, uma experiência de operação. Nós gostaríamos que os consórcios que venham a ser formados para essas ferrovias sejam também aqueles que se responderão pela operação das ferrovias, porque serão concessões, não serão apenas construções, mas serão concessões por 30 anos. De modo que isso é um investimento de longo prazo, mas eu tenho certeza de que, número 1, por sua competitividade, a China certamente será uma concorrente quase imbatível nos leilões que vão se dar para a concessão dessas ferrovias, e segundo, pela sua experiência técnica e a tecnologia que possuem, os chineses certamente darão uma contribuição muito importante. Eu acho que de especial ela tem o fato de que ela é recente e que, embora sendo recente, ela cresceu de forma muito acelerada. Eu acho que nós não temos a experiência de uma relação com nenhum outro país que em tão pouco tempo tenha se desenvolvido e se assentado em bases tão sólidas, com confiança mútua. Eu diria que esse é o dado mais importante e é um dado que deve ser sempre valorizado. O crescimento da confiança entre os dois parceiros. Foi a primeira visita do chanceler Wang Yi ao Brasil, foi também o momento em que se deu início ao diálogo estratégico global entre o Brasil e a China, portanto, um marco inicial desse diálogo, o que é relevante por si só, mas também foi a oportunidade para que os dois governos discutissem a próxima visita do presidente Xi Jinping em julho deste ano. Não só a visita de Estado que o presidente Xi Jinping fará, como também a cúpula do BRICS, que se realizará também à mesma época em Fortaleza, na cidade de Fortaleza, no Brasil. De modo que foi uma visita com uma agenda bastante ampla, tocando nos diversos pontos de interesse do diálogo estratégico global, mas também do interesse bilateral e muito especialmente das visitas que nós estamos ansiosos por receber. Sim, sim.